Qual é o clube mais rico do futebol brasileiro? Flamengo? Palmeiras? Resolvi tirar limpo essa história e fui consultar os departamentos financeiros de Flamengo e Palmeiras. Juntei 10 itens de cada um desses dois clubes e vou a partir de agora fazer a comparação para que você mesmo tire suas próprias conclusões. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola e antes de entrar de cabeça nas finanças de Palmeiras e Flamengo, quero dar uma dica para quem está a fim de ganhar dinheiro com o futebol. É que o Fábio, mais conhecido como Netuno, uma das referências do trader esportivo no Brasil e no exterior, criou um canal aqui mesmo no YouTube em que ele compartilha uma série de conhecimentos dele e dicas importantes para você saber o que você pode e o que você não pode fazer na hora de apostar em futebol. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, o link do canal dele, para que você acesse, saiba tudo o que você pode fazer e para que você se dê super bem nesse mundo das apostas. Bom, antes de começar para valer, quero te dizer que todos esses números que eu vou apresentar são referentes aos 9 primeiros meses do ano e vieram dos departamentos financeiros de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo chegou a divulgar em seu site um balancete dos 9 primeiros meses do ano. Eu entrei em contato com o Palmeiras e também consegui esses números. Vou começar falando sobre direitos de transmissão de TV, ou seja, quanto cada clube arrecadou para ter seus jogos transmitidos em TV aberta, TV fechada e tudo mais. E dá para dizer que o Flamengo leva a pequena vantagem, 161 milhões de reais contra 155 milhões de reais do Palmeiras. São 6 milhões de diferença para o Flamengo, embora levando em consideração a distância. Em outros anos, dá para dizer que o Palmeiras conseguiu reduzir bem essa história, se aproximou do Flamengo e isso tem tudo a ver com aquela negociação para lá de complexa entre Globo e Palmeiras que chegou a fazer com que o Verdão não tivesse os 7 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro transmitidos. O Palmeiras insistiu que queria ganhar próximo de Flamengo e Corinthians e os números mostram que isso está acontecendo, pelo menos até agora. O segundo item é patrocínio. E se o Flamengo venceu o primeiro, nesse a vitória é palmeirense com alguma folga. O Verdão acumulou nos 9 primeiros meses do ano 98 milhões de reais contra 52 milhões do Flamengo. A explicação lógica para esses 46 milhões de distância entre o Palmeiras e o Flamengo está muito associado a seus parceiros. A Crefisa e a FAM bancam o maior patrocínio do futebol brasileiro para o Verdão, enquanto o Flamengo fez uma aposta arriscada. Se associou ao banco BS2, que tem um valor fixo e outro valor variável, de acordo com o número de contas abertas e com a movimentação dos rubro-negros nesse banco. Até agora esse movimento é pequeno, por isso o Flamengo ficou bem para trás do Palmeiras quando o assunto foi patrocínio. Chegou a hora de falar sobre venda de jogadores. Quanto Palmeiras e Flamengo já arrecadaram nos 9 primeiros meses do ano com transferências de atletas para o exterior. Vitória folgada do Flamengo, a maior diferença entre todos os itens, até porque o Flamengo foi capaz de embolsar 295 milhões de reais, número absolutamente expressivo. Só para você ter uma ideia, os clubes que mais faturaram na temporada passada ficaram na casa dos 120 milhões de reais. O Flamengo, em 9 meses desse ano, foi capaz de colocar quase 300 milhões de reais em seu caixa. Isso está muito associado às vendas do Vinícius Júnior e do Lucas Paquetá. Mas o Flamengo ainda vendeu o Léo Duarte, o Uribe, o Jean Lucas, Trauco, entre outros. Por isso, esse número expressivo de 295 milhões de reais contra apenas 72 milhões de reais do Palmeiras, que optou por manter alguns de seus principais jogadores. Dudu, Gustavo Gomes, Scarpa, Bruno Henrique foram alguns dos atletas titulares que tiveram propostas, mas o Alexandre Matos e o Maurício Gagliotti decidiram por segurar os atletas. Os atletas vendidos foram quase todos da base, só para citar 2 casos, o Luan Cândido e o Vitão. O item que eu vou falar agora envolve muito, mas muito menos dinheiro do que todos os outros, mas é também importante para que você tenha ideia geral de como andam funcionando as coisas, tanto no Palmeiras quanto no Flamengo. Vou falar sobre a Time Mania e sobre as premiações. Juntei os 2 itens, até porque os valores eram muito pequenos. E, nesse caso, o Palmeiras leva vantagem em relação ao Flamengo. O Verdão embolsou 14 milhões de reais com a Time Mania e com premiações derivadas de campeonatos. O que são essas premiações? Participação em Campeonato Paulista, desempenho na Copa do Brasil, na Libertadores da América. Até agora o Palmeiras acumula 14 milhões de reais contra 6 milhões e 700 mil do Flamengo. Mas dá para cravar que esse número certamente ficou defasado a partir do momento em que o Flamengo se classificou para a final da Libertadores da América.
Isso porque o campeão da Libertadores vai embolsar 12 milhões de dólares ou 48 milhões de reais, enquanto o vice terá direito a 6 milhões de dólares ou 24 milhões de reais. Então é bem provável que esse item, que hoje é liderado pelo Palmeiras, termine em 2019 com uma vitória rubro-negra. Vou falar sobre um item que mexe bastante com os torcedores: bilheteria. Quanto cada clube arrecadou com venda de ingressos. Importante, os valores que eu vou passar aqui são brutos, tá? O Flamengo vence com alguma folga 65 milhões de reais lucrados nos 9 primeiros meses do ano com vendas de ingressos nos jogos como mandante. Já o Palmeiras teve 45 milhões de reais, ou seja, uma diferença de 20 milhões de reais a favor do Flamengo. No nosso placar até agora, vitória por 3-2 do Flamengo. Mas queria fazer uma ressalva, como fiz no item anterior. O Flamengo em 2019 usou o Maracanã de duas maneiras. Num primeiro momento, ele usava a partir do consórcio Maracanã, que era a empresa que administrava o estádio. Ainda no primeiro semestre, houve um rompimento desse contrato, o governo do estado despachou o consórcio e a partir daí se acertou para que Flamengo e Fluminense administrassem o estádio. No primeiro momento, enquanto o Maracanã era administrado por esse consórcio, o Flamengo ficava com pouquíssimo dinheiro da arrecadação total. A partir do momento em que o consórcio foi embora e que o Flamengo e o Fluminense passaram a administrar o estádio, o Flamengo passou a ter um lucro muito maior, o lucro líquido, porque as despesas diminuíram consideravelmente. Só para que você tenha uma ideia, antes o Flamengo ficava com 15% do valor total da arrecadação. Hoje, esse valor subiu para 40% a 45%. Já o Palmeiras, que é dono do seu próprio estádio, tem um valor líquido muito maior. A cada jogo disputado no Allianz Parque, 60% da receita bruta vai para os cofres do Verdão. É natural que a gente, numa comparação como essa, sempre foque muito mais no time de futebol, no resultado esportivo, nos títulos e por aí vai. Mas é importante, já que a gente está fazendo um raio-x de Flamengo e Palmeiras, também olhar para outras coisas. E eu incluí nessa nossa lista de 10 itens, clube social e outros esportes. Quanto cada clube arrecada com essas duas situações, clube social e outros esportes. E aí o Palmeiras leva pequena vantagem em relação ao Flamengo. Para ser mais preciso, a menor vantagem entre todos os outros itens. Só 100 mil reais é que o Palmeiras arrecadou nos 9 primeiros meses do ano 29 milhões e 100 mil com seu clube social e com outros esportes, enquanto o Flamengo ficou nos 29 milhões de reais. Então, ponto para o Palmeiras e temos mais um empate no nosso placar, 3-3 até agora. Dos 10 itens que eu separei, 7 são de receitas e outros 3 de despesas. Já te falei 6 itens de receitas, de quanto o clube faturou. Vou para o último item de receitas. E aí, vitória do Flamengo. Tudo porque no sócio torcedor, o Flamengo já colocou em seus cofres, até o mês de setembro, 40 milhões de reais contra 37 milhões do Palmeiras. Dá para garantir que os resultados esportivos em campo, muito melhores do Flamengo na comparação ao Palmeiras. O Flamengo, por exemplo, foi campeão estadual, o Palmeiras não. O Flamengo é finalista da Libertadores, o Palmeiras não. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é só o segundo colocado. Tudo isso amarrado faz certamente com que o sócio torcedor do Flamengo se sinta mais estimulado a pagar as contas em dia, enquanto o torcedor do Palmeiras pode ter deixado de ser um cara adimplente. Até por isso, essa vitória de 40 milhões a 37 milhões de reais, que faz com que nosso placar até agora tenha 4 pontos para o Flamengo contra 3 do Palmeiras. Decidi somar quanto cada um desses dois clubes arrecadou nesses 7 itens. O Flamengo ficou com 648 milhões e 700 mil reais contra 450 milhões e 100 mil reais do Palmeiras. Foi isso que esses clubes, nesses 7 itens já apresentados, faturaram até agora, nos 9 primeiros meses do ano. Ou seja, a vantagem, a diferença do Flamengo em relação ao Palmeiras no faturamento foi de 198 milhões e 600 mil reais. Bom, depois de te apresentar 7 itens de receita, quero começar a falar sobre as despesas. E uma delas, a mais importante, a compra de jogadores. Quanto cada clube investiu em reforços para a temporada. O Flamengo investiu 229 milhões de reais contra 160 milhões do Palmeiras. Só para lembrar que esses 229 milhões de reais tem tudo a ver com a ótima capacidade financeira do Flamengo e com alguns investimentos pesadíssimos, como por exemplo o do Arrascaeta, jogador mais caro já contratado na história do futebol nacional. Só ele custou ao Flamengo 80 milhões de reais. Já o Palmeiras, com esses 160 milhões de reais, fez investimentos um pouco menores.
Os mais caros jogadores contratados pelo Verdão em 2019 foram o Carlos Eduardo, 26 milhões de reais, e o Gustavo Gomes, que foi comprado por 24 milhões de reais. Outro item importante quando o assunto é despesas diz respeito à folha salarial. O Flamengo gasta 20 milhões de reais por mês, enquanto o Palmeiras gasta 19, ou seja, mais um ponto para o Flamengo na comparação com o Palmeiras. Esses 20 milhões de reais do Flamengo fazem do rubro-negro o dono da folha salarial mais cara da história do futebol brasileiro. Nunca a gente havia visto um clube desembolsando tanto dinheiro quanto o Flamengo gasta com folha salarial, ou seja, com atletas, membros da comissão técnica e funcionários do departamento de futebol. E os grandes responsáveis por essa folha salarial tão alta do Flamengo são o técnico Jorge Jesus, os atacantes Gabigol e Vitinho e o meio-atacante Arrascaeta. Já pelo lado do Palmeiras, que desembolsa 19 milhões de reais, o jogador mais bem pago do Verdão hoje é o Dudu. Destaques também para os salários de Felipe Melo, Lucas Lima e Bruno Henrique, outros atletas que recentemente tiveram direito ao aumento no Verdão. Vamos para o último item, até aqui Flamengo 6, Palmeiras 3, e esse item diz respeito ao valor de cada elenco. Eu não teria capacidade para fazer esse cálculo e me baseei no Transfer Marketing, um site especializado nesse tipo de situação. E aí, mais um ponto para o Flamengo, que vence por 7-3, tudo porque, de acordo com o Transfer Marketing, o elenco do Flamengo hoje vale 565 milhões de reais contra 533 milhões de reais do Palmeiras, uma diferença de quase 30 milhões de reais a favor do Flamengo. Bom, pessoal, eram esses os 10 itens que eu queria apresentar para vocês. A partir de agora, vocês tirem as próprias conclusões de qual é o clube mais rico do futebol brasileiro. Deu vitória por 7-3 do Flamengo em relação ao Palmeiras. O Flamengo, nessa temporada, arrecadou mais e gastou mais também. Isso pode continuar nas próximas temporadas, até por causa do tamanho do torcedor do Flamengo na comparação com o torcedor alviverde. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar alguma pergunta sobre o vídeo, para deixar sugestão, crítica, elogio, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!